Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar o meu amigo Sérgio, a Marciele Kovalik e a Adriana Fernandes, os funcionários dessa casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 21ª sessão ordinária de 2024, de 10 de junho de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 3 de junho de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que a secretária Ede faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas já nominadas que estão aqui conosco, que estão nos assistindo ou ouvindo pelas redes sociais, os colaboradores desta casa. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ofício 379/2024. Curitiba, 3 de junho de 2024. Senhor presidente, em atenção ao solicitado mediante ofício 212/2024, Câmara Municipal de Guaraniaçu, para que esta Casa Legislativa verifique junto ao IML medidas que possam ser adotadas para agilizar a liberação dos corpos para sepultamento, informo que foi realizado o encaminhamento do respectivo ofício ao diretor do Instituto Médico Legal do Paraná, IML, conforme evento número 0967856 e 0967974 do protocolo SEI em anexo. Sendo que havia para o momento, e certo da sua atenção, apresento meus cordiais cumprimentos e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Ademar Luiz Traiano, presidente. Justiça Eleitoral do Paraná. Juízo da 12ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu. Fórum Eleitoral Romeu Líbano de Almeida. Ofício 020/2024. Guaraniaçu, 3 de junho de 2024. A Sua Excelência, o senhor José Ivomir de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Assunto: eleições 2024, possíveis causas de inelegibilidade a serem examinadas por ocasião de pedidos de registros de candidaturas. Senhor presidente, solicita-se que informe, no prazo de 15 dias, se a partir do ano de 2016 foram verificadas as seguintes ocorrências, esclarecendo, em caso positivo, os dados mínimos para registros elencados na última coluna. Ocorrência: perda do mandato legislativo, perda do mandato do chefe do Poder Executivo Municipal, renúncia de mandatos eletivo, rejeição de contas por irregularidades insanáveis, demissão do serviço público. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Egiane Tonete dos Santos, juíza eleitoral. Secretaria Municipal de Finanças, ofício 36/2024, Guaraniaçu, 7 de junho de 2024. Prezado senhor, em resposta ao ofício 203/2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, de 28 de 5 de 24, e com a finalidade de informar os valores arrecadados a título do ICMS ecológico e os pagamentos efetuados conforme previsto na Lei Municipal 1406/2022 e no Decreto Municipal número 5.250/2022, encaminhamos os relatórios
síntese do rateio referentes ao ano 2023 e o ano 2024. Sendo que se faz importante no momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Ana Rosa Gregório, Secretaria Municipal de Finanças. O relatório está em anexo daí para os senhores vereadores. Escola Municipal do Campo São Judas Tadeu. Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos iniciais. Ofício 10/2024, Guaraniaçu, Paraná, 4 de junho de 2024. Ao senhor Excelentíssimo José Ivomir de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, Guaraniaçu, Paraná. Assunto: convite para a festa junina. É com grande alegria que a PMF da Escola Municipal do Campo São Judas Tadeu convida o senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores e senhora vereadora para participarem da nossa tradicional arraial, que vai acontecer no dia 15 de junho, com início às 14 horas, nas dependências do Salão Comunitário da Comunidade São Judas Tadeu. Contamos com sua presença e os demais. Fique com meus votos de consideração e estima. Fabiana de Oliveira, presidente da PMF. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Ofício 196/2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 132/2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Wilson Marcelo Corona, para que seja efetuada fiscalização no atendimento prestado pela agência do Bradesco de Guaraniaçu, diante da demora no atendimento à população. Informamos que foi encaminhado ofício ao Banco Bradesco solicitando melhorias no atendimento, sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, ofício 197/2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 141/2024, que atende solicitação do vereador Gustavo Antônio Moraes de Jesus, para que seja realizado patrulhamento com cascalho e compactação com um rolo na estrada conhecida como Antigo Desvio dos Guardas, na comunidade do Soligo. Informamos que o serviço foi executado. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Câmara Municipal de Guaraniaçu, ofício 198/2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 148/2024, que atende à solicitação do vereador José Ivomir de Oliveira, para que seja efetuado patrulhamento na estrada de acesso à propriedade do senhor Eli Josef, na comunidade do Bela Vista. Informamos que a solicitação está na programação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes para atendimento. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Câmara Municipal de Guaraniaçu, ofício 199/2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 149/2024, que atende à solicitação dos vereadores José Ivomir de Oliveira e Gustavo Antônio Moraes de Jesus, para que seja efetuada a instalação de tampas nas bocas de lobos da rede de manilhamento construídos na rua que dá acesso ao Belarmino e Peroba. Informamos que foi solicitado a empreiteira para isolar o local. Nos próximos dias será retomada a obra de meio-fio e asfalto na referida via. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito.
Ofício 200/2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Senhor Presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício 151/2024 da Câmara Municipal, que atende solicitação do vereador Carlos Roberto Ferreira para que sejam realizadas melhorias com cascalho no acesso à empresa do senhor Júnior Ziger, antiga Madetron. Informamos que a solicitação está na programação para atendimento futuro. Sendo que se apresenta, renovamos protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Ofício 201/2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Senhor Presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício 155/2024, que atende a solicitação do vereador Gustavo Antônio Moraes de Jesus para que seja realizada a limpeza ou abertura de bueiro na rua Rui Barbosa. Informamos que a solicitação foi encaminhada ao Departamento de Urbanismo para análise de viabilidade e atendimento, se possível. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Seriam essas, senhor presidente. Obrigado, secretária. Declaro aberto a ordem do dia. Temos 3 projetos para deliberação. Solicito que a senhora secretária faça a leitura da mensagem do projeto de lei 025/2024 para discussão e votação em segundo turno. Mensagem 025/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento referente excesso de arrecadação proveniente de convênio assinado junto a Itaipu para instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica a ser instalado em cima do Ginásio de Esportes de Nardes Sinhuri, biodigestor, recuperação e proteção de nascentes, campanhas educativas e manutenção dos equipamentos UVR. A contrapartida do município será utilizado o superávit do exercício anterior. A suplementação por anulação refere-se à manutenção de ruas, calçamentos e revitalização do acesso bairro Jardim Planalto, BNH, Alto Pinhal, com Sebuc. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2024, Osmar de Lima Portela, prefeito. Em discussão, o projeto de lei 025. Em votação, vereador Carlão. Sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Omir Santin. Favorável. Vereador Marquinho. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 025/2024, aprovado por todos os vereadores presentes em segundo turno. Solicito que a secretária faça a leitura da mensagem do projeto 026/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem 026/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata da suplementação no orçamento referente a reforço na dotação da coleta de lixo para subvenção ao Hospital Santo Antônio e despesas correntes na Secretaria de Assistência Social. Ademais,
requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Parecer da Assessoria Jurídica. Parecer jurídico. Trata-se do projeto de lei 026/2024, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte, nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 6 de junho de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto 026/2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer. Guaraniaçu, 6 de junho de 2024, presidente Omir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto 026/2024 é de igual teor. É o parecer. Guaraniaçu, 4 de junho de 2024, presidente Gustavo Antônio Moraes de Jesus, relator Carlos Roberto Ferreira, membro Wilson Marcelo Corona. É isso. Em discussão, o projeto de lei 026. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Omir Santin. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 026/2024, aprovado por todos os vereadores presentes em segundo turno. Solicito que a secretária faça a leitura da mensagem do projeto de lei 06/2024 do Legislativo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem do projeto 06/2024. Senhores vereadores, encontra-se em apenso para apreciação e aprovação o projeto de lei 06/2024, que dispõe sobre a denominação de rua e estabelece outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade sugerir a denominação da Rua D, localizado entre as quadras 3, 4, 5 e 6, no bairro Jardim Real, em Rua José Kovalik, conforme forma de prestar uma homenagem aos familiares. Filho de Francisco Kovalik e Ana Pomaleski Kovalik, José Kovalik nasceu no dia 19 de maio de 1935, em Guarapuava, Paraná. Passou a residir em Guaraniaçu no ano de 1970, com sua esposa Josefa de Nega Kovalik, falecida. Seus filhos Zenoldo Kovalik, Zeni Kovalik, falecida, Exildo Kovalik, falecido, sendo um dos primeiros moradores no bairro Jardim Real. Além de trabalhar em estabelecimentos comerciais da cidade, no ano de 1981, ingressou como servidor público no município de Guaraniaçu, atuando como zelador responsável pela manutenção do cemitério municipal, função que exerceu até a sua aposentadoria, ocorrida em 19 de setembro de 2000. Mesmo desligando-se do serviço público, ele continuou a trabalhar com a construção civil, especialmente na construção de capelas e túmulos junto ao cemitério municipal.
faleceu em 9 de outubro de 2017. Por ser uma pessoa bastante conhecida em nossa cidade e, especialmente, por ter residido na Rua D do bairro Jardim Real, junto a seus familiares que ainda residem no endereço, pretende-se prestar esta homenagem. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 29 de maio de 2024. Olmir Santim, vereador. José Ivomir de Oliveira, vereador. Euclides Marcelino, vereador. Carlos Roberto Ferreira, vereador. Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora. Gustavo Antônio Moraes de Jesus, vereador. Parecer da assessoria jurídica. Parecer jurídico. Trata-se projeto de... Será que eu esqueci o vereador? Deixa eu ver. Súmula. Trata-se do projeto de lei 006/2024, que dispõe sobre a denominação de rua e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, conclua pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 6 de junho de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 006/2024. Súmula. Dispõe sobre a denominação de rua e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para sua aprovação. É o parecer. Guaraniaçu, 6 de junho de 2024, presidente Olmir Santim, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Quem é esse parecer? Em discussão, o projeto de lei 06 do Legislativo. Com a palavra, o vice-presidente e vereador Olmir Santim. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes, o Sérgio, a Marciele, a Adriana, aos nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso muito obrigado por acompanhar o trabalho dos vereadores, o trabalho da Câmara. Esse projeto, eu vou ter o maior prazer de votar favorável, porque conheci muito bem o senhor José Kovalik, toda a história dele aqui em Guaraniaçu, e muito merecedor, não homenagear só a família, mas a ele mesmo, porque foi um dos primeiros residentes, um dos primeiros moradores ali no bairro Jardim Real. Eu acho que foi dado nome de rua para outras pessoas que tinham a história de Guaraniaçu, mas não com o bairro. Então, acho que o seu Kovalik merece muito, a família dele, a história que a família tem no bairro, de ajuda, que fez para aquele bairro crescer. Então, a gente tem que ter a hombridade de homenagear essas pessoas e agradecer a família por protocolar esse pedido aqui na Câmara. Obrigado, senhores vereadores. Continua aberta a discussão do projeto 06. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Ede. Senhor presidente, colegas vereadores, os familiares aí do senhor Kovalik, né? Qual eu também conheci muito bem, inclusive eu trabalhei com a filha dele por muitos anos na escola. É uma pessoa, assim, prestativa, todas as vezes que a gente ia conversar, sempre com muita educação, sempre faceiro, vou dizer assim. Uma pessoa para cima. Eu nunca conversei com ele que ele tivesse para baixo, né? Ele é uma pessoa com todos os problemas, muitas vezes tinha problemas. Quantas vezes que eu fui lá na casa por
questões da filha, da Zeni, que trabalhava comigo, por mesmo que tinha os problemas, ele estava sempre de bem com a vida. Uma pessoa assim, ao qual eu tenho só boas lembranças dele, do tempo das vezes que eu conversei com ele. Não convivi muito, como eu falei, só porque eu trabalhava com a Zeni, então a gente ia muitas vezes, fui lá, por questões de saúde dela mesmo. Mas, assim, todas as vezes, a lembrança que eu tenho é aquela pessoa para cima, com um bom astral, uma pessoa de bem com a vida. Então, eu acho mais do que justa essa homenagem, mais do que justa é porque a família, pelo que eu conheço, ele criou os filhos lá, sempre viveram lá. Eu acho muito justa mesmo que tenha uma rua com o nome dele, o qual, pelo menos de vez em quando, as pessoas podem dizer, nossa, olha o seu Kovalik, aquele que estava lá, aquele que trabalhou no cemitério, que cuidou, que limpou, que fez, né? Então, vai ser lembrado com mais frequência. Não que não possa ser lembrado de outras maneiras, mas, assim, outras pessoas que não são da família irão lembrar muitas vezes. Então, eu acho mais do que justo e, com certeza, votarei favorável, sim. Seria isso. Continua aberta a discussão, o projeto de lei 06. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, eu tive, assim, pouco contato com o seu Kovalik, mas tive em várias vezes ali no cemitério, e inclusive o túmulo do meu pai lá no Guaporé foi feito por ele. Quando aconteceu lá o falecimento do meu pai, foi o Eugênio na Conesne que fez a questão do funeral, e daí eu falei com o Eugênio, e o Eugênio mesmo ligou para o seu Kovalik, e ele se deslocou correndo para o Guaporé, porque, tipo assim, começou de manhã e à tarde tinha que estar pronto. Então, até por isso eu não poderia me esquecer do trabalho feito pelo seu Kovalik. E com certeza, a ideia aqui desse projeto é do vereador Santin, que convidou nós todos para que a gente assinasse esse projeto, e com muito orgulho, de certa forma, porque a gente só ouve falar bem do seu Kovalik pela cidade afora, só ouvia falar muito bem dele. Então, com certeza, como disse o Santinho, uma rua que ele morou e que mora a família dele, né, vereador Santinho? Então, nada mais justo, uma rua D, que está lá com uma letra, então, nada mais justo do que colocar o nome de uma pessoa que foi tão importante para o nosso município, muito importante para Guaraniaçu. Tipo assim, um município que sempre tem aí em torno de 13, 14 mil habitantes, talvez 13.500 vão morrer e vai cair no esquecimento, porque não prestou. Todo mundo presta serviço relevante e importante, mas não um serviço tão assim que chame a atenção, né, como era o serviço dele. Então, com certeza, tipo, ele conseguiu deixar boas lembranças, porque era um serviço visado, todo mundo estava de olho, todo mundo, as pessoas que precisavam daquilo. Então, para se ouvir falar bem, é porque era uma pessoa muito gente boa, nada mais justo do que esse projeto para homenagear ele. Era isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão do projeto 06. Com a palavra, vereador Gustavo. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que aqui nos assistem. Eu só acho uma pena, só que a regra é assim, né? A pessoa ter que faltar para nós poder fazer uma lei para dar o nome dessa pessoa de uma rua, né? Poderia ser uma homenagem em vida, né? Mas a regra é assim, né? Infelizmente. E claro, como disse o Carlão, com certeza todos aqui conheceram o seu Kovalik, né? Nos momentos, acho que mais difíceis das pessoas, né? Muitas vezes estava lá o seu Kovalik prestando um apoio a essas pessoas, né? Então, mais do que merecido, né? Com certeza também vou votar favorável. Muito obrigado. Continua aberta a discussão ao projeto de lei 06 do Legislativo. Com a palavra, o vereador Rigo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, pessoas que fazem presente de hoje e quem nos acompanha através das mídias sociais. Eu tenho uma história já de longa data com a família Kovalik, o que falar deles, né, da família. Fui morar no bairro Jardim Real em 1890, ainda criança. 890? 1990. 1990, se fosse obrigado. Enquanto criança, conheci a família Kovalik, o qual o seu Zenoldo é meu padrinho. E dei muito trabalho para o seu Kovalik lá enquanto criança, eu lembro bem. A gente ia no cemitério, esparramava nós de lá, começava a aprontar quando era piazada. E tinha uns cachorros bravos na frente, e nós passávamos bagunçar, eles faziam nós correr. Até que um dia o cachorro pulou o muro e mordeu, eu nunca mais fui dele, né? Tem história para contar, né, cara? E até hoje a minha mãe reside ali próximos à família do seu Kovalik. Família muito prestativa, sempre me ajudou e sempre ajudaram a minha mãe quando precisou. Dá os parabéns aí. É igual o Gustavo falou, pena que a gente faz uma homenagem depois que a pessoa já se foi, né? Mas é muito importante para a família. Parabéns. Continua aberto a discussão ao projeto de lei 06. Não vou pedir para o vice-presidente usar a palavra, só queria dizer do tão pouco conheço a família Kovalik, o trabalho que a Marciele faz como funcionária pública e com o cuidado dos seus animaizinhos, seus cachorros. Então, desde aquela vez ela já cuidava, entendeu? Porque hoje ela tem não sei como meu cachorro fala, um bando, não é? Tem uma tropa, né? Se fosse boa, era tropa. Cachorro, não sei como é que se diz, uma turma de cachorro lá, né, que ela cuida. Pena, já foi dito para os vereadores que falaram anterior, não pode ser dado uma homenagem por uma placa de uma pessoa quando está vivo, a lei não permite. Mas pessoas como ele tinham que homenagear quando é vivo, mas infelizmente a lei não permite. Então dizer que até peço desculpa para a Marciele, a gente faltou comunicação, a gente comentou sobre esse nome dessa rua há tempos já, né? E eu aguardando em o protocolo esses dias, o vereador Almir Santinho, falei, nossa, tem que pedir desculpa para ela, mas que bom que chegou a tempo e pode ter certeza que é o mínimo que podemos fazer para a pessoa que teve um trabalho tão forte, tão grande no nosso município, principalmente para o bairro Jardim Real. Pode ter certeza que a gente está votando a favor. Em votação. Vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 06/2024, aprovado por todos os vereadores presentes em primeiro turno. Temos um projeto de lei protocolado. Solicito que a secretária faça a leitura do projeto de lei 027/2024 do Executivo. Projeto de lei 027/2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 214 mil para a abertura das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Administração e Planejamento, atividades do Departamento de Administração. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 100 mil. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Educação. Manutenção do Departamento de Educação, Serviços e Tecnologias de Informação, R$ 16 mil. Departamento de Apoio Estudante e Merenda Escolar, manutenção das escolas municipais, Serviço de Tecnologia e Informação, R$ 16 mil. Departamento de Creches, manutenção dos Centros de Educação Infantil, Serviço de Tecnologia de Informação, R$ 5 mil. Departamento de Transporte Escolar, outras
serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 24.000. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 23.000. E outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 30.000. Total, R$ 214.000. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizadas anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias. Em conformidade com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Secretaria de Administração e Planejamento. Atividades do Departamento de Administração. Material de consumo, R$ 100.000. Secretaria de Educação e Cultura. Departamento de Transporte Escolar. Passagens e despesas com locomoção, R$ 24.000. Passagens e despesas com locomoção, R$ 60.000. Passagem e despesas com locomoção, R$ 30.000. Total, R$ 214.000. Fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma e desembolso LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 7 de junho de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Comunico às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento que o projeto de lei 027/2024 do Legislativo está disponível para emissão dos parecer. Pela ordem, senhora secretária, eu peço que faça a leitura desse ofício que chegou na mesa depois do começo da sessão do Clube dos Desembravadores de Guaraniaçu de Mandós. Clube de Desbravadores de Guaraniaçu, Desmondós, entidade de utilidade pública. Ofício número 9, 2024, 7 de junho de 2024. Ao senhor José Ivomir de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores, Guaraniaçu, Paraná. Assunto: solicitação de alteração de destino do repasse de subvenção conforme emenda impositiva da Câmara de Vereadores sobre o número 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, modificativa ao projeto de lei 64/2023. Prezado senhor, o Clube de Desbravadores de Guaraniaçu, Desmondós, vem por meio desse solicitar a mudança de destino da emenda impositiva repassada por subvenção à referida entidade. O motivo pelo qual solicitamos a devida alteração se deve ao fato de recebermos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, comarca de Guaraniaçu, uma verba da qual temos um prazo curto para utilização e prestação de contas, sendo esta verba já utilizada integralmente na compra dos novos instrumentos de fanfarra e uniformes. Devido a essa situação, pede-se a alteração do destino da verba impositiva para sanar outras necessidades urgentes da entidade, sendo as mesmas descritas nos itens abaixo. Item: barracas de camping, quantidade 15, valor R$ 1.480, total R$ 22.200, valor unitário R$ 1.480, valor total R$ 22.200. Tendas pantográficas 4,5 por 3, quantidade 3, total R$ 14.450. Uniformes de gala, fardas, quantidade 20, valor R$ 290 unitário, total R$ 5.800. Uniformes de campo, calça, bermuda, camiseta e boné, quantidade 40, valor unitário R$ 230, total R$ 9.220. Valor total R$ 51.650. Na certeza que nosso pedido irá merecer atenção especial, colocamos-nos à vossa disposição. Atenciosamente, Marisa Pedroso da Fonseca de Souza, diretora, Emerson Evanaldo Arnes, presidente.
Obrigado, secretária. Enquanto essa Casa de Lei, pode ter certeza, o grupo dos vereadores que antes canalizou o recurso para lá fazer essa mudança para nós vai ser muito mais fácil, né, secretária? Pode contar com todos os vereadores dessa casa. Declaro encerrada a ordem do dia. Declaro aberto o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero pedir que a mesa envie 2 ofícios, um sendo a convocação para a Comissão de Educação, para que faça uma visita, de preferência amanhã. Sei que é meio de um dia para o outro complicado, mas é de extrema importância. Segundo informação de alguns pais que me procuraram hoje do Mato Queimado, desde fevereiro a escola do Mato Queimado não tem zelador. Estão se revezando entre os professores, e às vezes tem dias que dá tempo de limpar, tem dias que não dá, e segundo a informação que passaram, já recorreram a outros setores responsáveis e falaram que não tinha como contratar um funcionário nesse momento. E eu até falei com o secretário da Câmara, o Rafael, agora há pouco, e depende só de querer. Depende só de querer, então não quiseram contratar. E a escola, segundo os pais, que lá foram hoje, eu não pude ir lá hoje, por isso vou pedir para a comissão ir lá, se eu gostaria até de ir junto. Acho que eu só faço parte da comissão. Eu, você e o Rigo, né? Então, para nós ir lá amanhã, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. A gente sabe de secretarias aí que sempre foi administrada com 1, quando muito 2, né? E até o vereador Rigo comentou aqui nessa casa, se eu não me engano, são 9 hoje. Daí a prefeitura não consegue contratar um funcionário em caso de emergência. Não dá para entender. Alguns pais relataram até para mim o absurdo do posto de saúde que está em reforma, foi locado dentro da escola. E, pasme, vereador Aide, o banheiro usado por eles até pouco tempo atrás eram os mesmos. As crianças, com as pessoas doentes e tal. Então eu fico me perguntando, quem que está com a cabeça desse pensamento de você colocar ali os alunos, as crianças, junto com... Não dá para entender. É de não acreditar, contratar uma pessoa para ficar cuidando das escolas, e ao mesmo tempo você abre os portões da escola. Não faz sentido. De repente eu esteja enganado, se alguém quiser comentar, fique à vontade. Mas nós votamos aqui com preocupação com as crianças, foi tudo contratação de funcionários de emergência, né? Daí deu certo. Para solucionar um problema. Para fechar as escolas, né? Mas aí a nossa prefeitura contrata no outro... Agora vai ser até concurso, né? Mas ao mesmo tempo vai lá e abre as portas da escola para que outras, claro, essas pessoas que moram ali no Mato Queimado, se bem que também essas pessoas que aconteceu essas tragédias em outras escolas, era de pessoas vizinhas, de colegas, não é isso, Santinho? Então, não consegui entender isso aí. Então, acho que é de extrema importância e urgência, né? Que amanhã seja feita uma visita, né, nessa escola, para nós cobrar uma atitude com extrema urgência sobre essa questão. Segundo também relatos, falta de professores, né? Segundo alguns pais, eu até confirmei com alguns professores, tem falta de professores também, mas não dá para contratar também. Então, não dá para entender. Eu até falei com uma das professoras, eu tenho 2 crianças, e o que ela falou é a pura realidade. Tira as crianças de uma sala para assistir aquela matéria na outra sala. Você imagine pegar essa criançada pequena, a borracha já ficou lá naquele lugar, o lápis já ficou na estrada, e é difícil você tirar eles da rotina, que tão difícil um professor conseguir colocar, né, eles e Carlão, que foram vereadores, professores, de colocar eles numa rotina. Daí não tem professor, vamos tirar as crianças da rotina, e pior, né? Nós estamos no ano de 2024, um multisseriado, né? Então, parece que não é todos os dias, mas até quando me contaram, não era todos os dias, é só 3 dias da semana.
Não dá para... tem 5 dias semana úteis, 3 dias... não dá para entender. Não dá para entender. Mas vamos fazer essa visita amanhã e cobrar uma situação diferente, dar mais importância a essas crianças do Mato Queimado. Quero pedir também que essa casa encaminhe os ofícios e as cópias para o Ministério Público dos ofícios que eu fiz enquanto vereador, do acesso ao Jardim Planalto. Eu pedi ali, não foi uma vez, desde o início desse mandato, foi encaminhado ofícios pedindo, se a prefeitura contratou, posso fumar um pouquinho, presidente? Acabou meu tempo? Desde enquanto eu virei vereador, estou mandando ofício para a prefeitura pedir para me explicar o porquê, se foi notificado, que mandasse a notificação para nós ver. Mas não mandaram a notificação, então significa que não foi notificado. Por que não notificaram a empresa que fez a obra de má qualidade? O senhor passa ali, né, Sérgio, todos os dias, tem 2 buracos lá que, olha, não deu um acidente ainda, né, Sérgio? Porque Deus não quis, está cuidando das pessoas que ali passam. Porque 2 buracos que... E olha o movimento de caminhão que passa ali todos os dias. Tem um buraco que dá bem onde que passa o pneu de quem está indo daqui para lá. Aí tem que invadir um pouquinho, bem numa curva. É porque Deus está cuidando muito ali de não ter dado acidente. Então peço que, para me encerrar aqui, que encaminhe para o Ministério Público para nós entender, que tome as devidas atitudes que tem que ser tomada para saber o porquê que não foi notificada essa empresa em tempo, e se é que ainda há tempo, né? E quero saber o porquê que não notificaram antes. Porque se a prefeitura pagou, o trabalho tinha que ser bem feito. Muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Carlão. Novamente, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero convocar a Comissão de Viação e Obras para que a mesma faça novamente uma verificação nos ônibus que fazem o transporte escolar lá da região de Santa Rosa, São Luís, Belarmino, porque constantemente tem acontecido novamente de estar com um ônibus só. E ainda, segundo informações, fica com um ônibus só porque quebra um dos ônibus, né? Quebra um dos ônibus. E que, de um modo geral, tem quebrado demais. Então, eu convoco a Comissão de Viação e Obras, apesar da gente já incansavelmente ter falado sobre esse transporte, né? Para que ela faça uma vistoria nesses ônibus, verifique realmente se a situação mecânica é muito ruim assim. Pois não, vereador Santinho? Então? Obrigado, Carlão, pelo lado de nos concedeu a parte. Eu, pensando hoje, você vê, deu tão certo, porque tem 2 linhas de ônibus ali, né? E quando vem uma só, deve ser pago uma. Que, neste mesmo ofício, se tu puder colocar, de que nos informe se foi pago a todos, ou quando um ônibus faltou, foi descontado, e quais os dias que foram descontados. Beleza. Né? Porque a gente fica sabendo, porque a gente não sabe se foi pago integral para as 2 linhas, mas quando falta um ônibus, uma das linhas não pode receber. Obrigado, se puder colocar junto. Com certeza, muito prudente. Então, que nesse ofício conste ainda, como a gente tem notícias de que constantemente tem vindo um ônibus só, os dias que foram descontados, quando foi feito um ônibus com um ônibus só, a linha tem que descontar daquele que não veio, né? De fato. Era isso, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Peço que o vereador Almir Santinho assuma os trabalhos da mesa. Obrigado mais uma vez ao presidente Zé Bombeiro por essa oportunidade. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o presidente, vereador Zé Bombeiro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas aqui presentes. Hoje o nosso amigo Sérgio, nossa funcionária pública Marciele Kovalik e Adriana Fernandes. Senhor presidente, um dos ofícios meu era sobre a Escola do Mato Queimado. Hoje recebi uma ligação do meu amigo do Magalhães lá, bem insatisfeito. Estava sendo uma reunião do colégio, já foi relatado por o vereador anterior aqui a situação. Então, só que deixar meu apoio e minha indignação com a situação também que está acontecendo naquela escola. O outro ofício era sobre a estrada, o ônibus do Santa Rosa. Semana também recebi a ligação da... Vou citar o nome porque não tem hora para citar o nome da pessoa, que estava desesperada também, que mora... Era tardeceu, quebrar o ônibus é normal, porque a gente, nem que fosse um carro novo, ainda mais naquelas condições de tráfego que está ali, que não está fácil. Mas, então, já foi feito o ofício, só quero dizer que estou totalmente favorável a isso. Senhor presidente, eu quero mandar um ofício, a parte da Secretaria Geral, prefeito. A gente viu no projeto ali sobre comprar aquele resíduo asfalto, massa asfáltica, lá recebeu o quê? Para fazer tapa-buraco. Eu, sábado à tarde, deslocando até a comunidade da linha, Lejanovski, eu comentando na estrada com minha esposa, eu falei, infelizmente, aquele asfalto do Belarmino, se pode ser chamado de asfalto, aquele não, o vereador Santin, o Mir Santin, que estava lá, já estava conversando sobre isso, não tem condições, aquilo ali não existe carreiro nem estrada tão difícil de miserável do povo que usa todo dia aquele asfalto ali. E qual a minha sugestão? Veio de fazer tapa-buraco em 10 quilômetros, faça 2 quilômetros de recape asfáltico, porque da estrada do alto, do famoso pé de galinha para cá, disse que os caminhões estragou, mas para lá, por que um buraco sai de um e cai no outro? Então, infelizmente, a estrutura desse asfalto está podre, não tem o que fazer isso ali, senão, infelizmente, é a mesma coisa que fazer uma maquiagem. Porque agora, se entrar na parte do inverno, pegar o inverno chuvoso, aqueles buracos ali, onde tem mais ou menos hoje 4 por metro, vai ficar um só que vai emendar os buracos ali, que está cada vez pior. Daí, quando a gente cobra, às vezes, questão de transporte escolar, mas também tem que dar condições para esse povo andar, né? E ali está complicado. Esse asfalto ali, acabou o asfalto, a estrada está boa, mas quanto é o asfalto, infelizmente, está intransistável. Outro ofício, senhor presidente, esse eu quero que mande, desejando boas-vindas e boa sorte no nosso Guaraniaçu, para o nosso Frei Flávios de Marabá, que está retornando, passou por Guaraniaçu 8 anos atrás e retornou essa semana para ficar. Então, que Deus abençoe e que seja bem-vindo novamente no nosso Guaraniaçu. Outro ofício, no dia de ontem, eu tive o privilégio de ir assistir a posse do nosso novo arcebispo de Cascavel, senhor José Mário. Que seja bem-vindo e boa sorte também na nossa arquidiocese. Deus abençoe, que proteja, que infelizmente nossa arquidiocese está com um azar para bispo ultimamente, né? Morre um de Covid, outro tem problema de saúde, e com José Mário vindo lá de Uruguaiana, que Deus ilumine, que dê saúde, e agradecer por ele dizer o sim em nossa arquidiocese. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Ok, presidente Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Quando não tem nenhum vereador que faz uso da palavra no pequeno expediente, peço ao presidente que retorne aos trabalhos para fazer a abertura do grande expediente. Obrigado, nosso vice-presidente, o vereador Mir Santin. Antes da abertura do grande expediente, quero aqui agradecer quem
nos assiste através das redes sociais. A Inedina e o Alex Mauer, ali do Paris. O senhor Celso Andreola. Senhor Laudelino Fernandes. Dona Vera Busata. Seu Severino Lira. Senhor Juca Monteiro. Senhor Márcio Ramos. A Simone Borges e o Ivando Rossi, proprietário da empresa Artes. Senhora Idete Biavati, a Eliane Lopes, Tonial Oliveira, Luiz Alberto Zanata. Luiz Alberto Zanata está mandando as fotos da Guaporé, está ficando asfalto de cascalho. O homem está deixando lá coisa mais linda. Mandou umas fotos hoje que parece que está ficando compactado mesmo. Timóteo da Silva, a dona Dirce Lejanoski, Sebastião Carvalho, Juliano Nascimento, Elis e Benhur Tonial, o Ari Gardacho, a Rafaela e o Henrique Santos, o Júnior Ziger, José dos Santos, Luiz Carlos Mazurkowski, dono da proprietária da Biscuitaria Dois Amigos, nosso amigo ali, e a Roseli Terezinha. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Convido vocês para a próxima segunda, nós estar com a gente. Declaro aberto o grande expediente. Com a palavra, o vice-presidente e vereador Olmir Santin. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora. Cumprimentar também os colegas vereadores, aos nossos colaboradores, pessoas aqui presentes, os quais já foram nominados, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A pedido do pessoal da linha Lejanoski, os quais fazem um agradecimento a todas as pessoas que se fizerem presente. E a gente sempre manda um ofício parabenizando a organização de festas, e acho que a gente tem que mandar um ofício parabenizando pela organização do Nho Lejanoski, né? Então, onde que já a terceira, quarta festa que ele faz, virou tradicional a festa. Então, parabenizar a comunidade pela organização e os quais estão agradecendo todos aqueles que foram presentes lá. Meus amigos, hoje, eu até não vim no pequeno expediente, que eu tenho um ofício para fazer, mas como eu tenho que explicar primeiro, né, e depois vou fazer um ofício para o prefeito, para que ele tome algumas providências. O município de Guaranhaçu houve uma aquisição de uma área para interesse ecológico, os quais os vereadores, passou pela Câmara, e os vereadores tiveram que aprovar, né? Essa área é uma área de 396 hectares, para a Unidade de Conservação e Proteção Integral, e que ficou denominada Estação Ecológica Municipal de Guaraniaçu. Então, aquilo não é para a prefeitura, e sim para uma estação ecológica por Guaraniaçu, e com isso Guaraniaçu vai se receber por isto, né? E no documento está como Guaraniaçu vai pagar. Ele vai pagar conforme ele recebe o ICMS. Então, para os cofres públicos não vai ter despesa nenhuma, e sim, a partir de janeiro de 2023, já houve receita dessa criação, dessa unidade de conservação e interesse ecológico. O município já recebeu desculpa, pessoal, de ICM ecológico, até abril de janeiro de 2023 a abril de 2024, R$ 294.816,52. Deste valor, 50% vai para a despesa do pagamento para os proprietários e para a empresa que fez a transação desse negócio. Todos vão receber 50% do valor que entra.
Qual é o valor de aquisição deste imóvel, o valor total pago? R$ 8.185.818,18. Já foi pago para esses proprietários e para a empresa que fez todo o projeto, no ano de 2023, R$ 111.691,16. Nos primeiros 4 anos agora, até dia 30 de abril, R$ 35.117,10. Então, os proprietários receberam até agora R$ 147.408,26. Falta, para quitar essa propriedade ainda, falta pagar R$ 8.038.409,92. Dos 50% que veio para a prefeitura, o município recebeu, então, R$ 147.408,96, passou para os proprietários e ficou esse mesmo valor para a prefeitura. Destes 147 mil, foi para o Caixa da Educação, R$ 73.704,13. Para o Caixa da Saúde, R$ 44.222,48. E dinheiro que fica no Caixa da Prefeitura para investimento no parque, para colocar umas placas, para cercar, para que tem que ir lá tirar aquelas espécies que não são nativas, né? Espécies invasoras, tipo o que tem mais lá é limão. A prefeitura vai ter que ou arrancar, ou cortar e passar veneno para não ter mais lá. Então a prefeitura tem que fazer esse trabalho. A prefeitura já recebeu para investir lá R$ 29.481,65. Agora, vamos puxar aqui a brasa um pouquinho para a Câmara também, porque foi feito um vídeo, o prefeito ficando encantado com aquilo que aconteceu, e eu acho que tem que ficar, mas quem teve mais benefício para isso foi a Câmara. E vou dizer o porquê. Os vereadores, numa reunião que foi feita, e inclusive vou passar o nome dos vereadores que participaram da reunião, porque no projeto inicial, o valor não era fixo, o valor tinha a correção do IPCA. Então, vocês vão ver, se hoje fosse ter ficado o IPCA, a quantia que o município ia estar devendo para a empresa. Então, dos R$ 8.185.818,18, o IPCA de 2023 foi de 4,62%. Mas no projeto está um limite que, se o IPCA fosse mais que 6%, limitava em 6%. Em 2023, então, foi 4,62%, que dá um valor de R$ 378.144,79. Assim, pessoal, eu não fiz uma conta de mês a mês, tá? Eu fiz no acumulado, como também somei o acumulado do que entrou para a prefeitura e o pagamento lá para o pessoal. Eu não fiz desconto mês a mês, que dá uma coisa mais parecida, né? Mas eu digo que aumenta mais a dívida do que, se tiver essa correção, se fazer mês a mês. Mas, então, no final do ano, o município estaria devendo para os proprietários R$ 8.564.002,97. Como ele pagou R$ 111.691, então, no final do ano, com a correção e descontando o que ele pagou, o município estaria devendo R$ 8.456.311,81. Até abril de 2024, o IPCA
deu 1,8% nesses 4 meses. E daria mais R$ 145.334,28. Daria um total de R$ 8.597.646,09. Aí, o município já pagou, neste ano, até abril, R$ 37.717,10. A dívida, em 31 de abril, se os vereadores não tivessem negociado com a empresa e tirado esse IPCA, era de R$ 8.559.828,99. O que está devendo hoje, porque não tem IPCA, R$ 8.038.409,92. Uma diferença de R$ 521.519,07. Então, o trabalho dos vereadores, todos foram convidados, mas pôde se fazer presente naquele dia. Eu vou frisar assim só para ver a quantia da importância que esses vereadores tiveram nesse dia e a felicidade de negociar. Foi difícil, com a empresa não negociamos com o proprietário, mas sim com a empresa que veio na prefeitura oferecer esta área. Carlos Alberto Ferreira, que era o presidente na época, a Edi Sandri, Euclides Marcelino, Gustavo Moraes, José Bombeiro, Omir Santin, eu e o Ricardo Penafre. Esses vereadores conseguiram esse desconto, né? Então, o que a gente, vou dizer para vocês, se não fosse tirar o IPCA, mais ou menos 40 anos ia pagando essa dívida. Tá? Aí, o que a prefeitura tem que fazer agora? Isso é urgente. Né? Ela tem que investir em melhorar, porque quanto mais melhorias tu faz lá, ver o tipo de animais silvestres que tem lá, tirar aquelas espécies invasoras, aí todo ano chamar o IAT e fazer um laudo da quantia que melhorou. Ele pode comprar câmeras e filmar espécies de animais que estão lá. Para vocês terem uma ideia, bastante gente aqui já vê no microfone, se agravou, que ajudou, que fez, mas o único que foi lá acompanhar a empresa fui eu. Tá? Mostrei os 2 parques. O da Volta Grande não foi para frente, porque a empresa entrou em contato e os proprietários não se interessaram. Né? Acho que falta um diálogo a mais para eles saber como é que funciona. Mas, essa que foi adquirido, que aqui na Santa Luzia, saiu a negociação. Meus parabéns para todos os envolvidos, né? Mas a gente, eu acho que daqui de Guaraniaçu, que teve mais colaboração fui eu, né, a isto. E vou dizer para vocês assim, não é de agora que a gente pensa nisso, porque eu vou em reuniões com sindicatos, na federação, e os municípios... Presidente, passou o horário, mas acho que o assunto é bom, me deixa eu mais. Né? Eu sempre falando da quantidade de dinheiro que vem de ICMS ecológico, para os municípios. Tem município que... Os municípios podem ter 3 estações. Tem município que já tem 3. E vem um dinheiro muito grande. Agora, eles investiram obrigado, eles investiram nessas propriedades, interesse ecológico. E eu, em 2013, eu tentei, porque na época a lei era diferente. O proprietário, a gente tinha que convencer o proprietário, e eu conversei com o seu Ézio Cagliari, que Deus o tenha, falecido, a Fazenda Mafrança, não sei se vocês lembram da Fazenda Mafrança, onde tinha um monte de mato, mas o IAP viu que o quê? Eu dava o meu imóvel como interesse ecológico, o município ganhava o ICMS, né? O proprietário não ganhava nada na época, mas o proprietário que ficava
responsável. Só que esse proprietário vendia, o próximo que ia lá e comprava, ele derrubava o mato. Tá? Aí, mas encaminhamos toda a documentação assinada pelo Torésio, ele veio aqui, porque tem que ser que a firma é reconhecida, tudo. O Enio Cagliari, que era o funcionário, nos ajudou muito. O secretário, na época da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, era o Edelso França. Então, estava tudo prontinho. O IAP, está tudo 10. Entrou a mudança da lei. Não conseguimos. Né? Agora, como é que é a lei, depois que ela mudou? Quem é obrigado a cuidar... Por que o município tem que fazer a aquisição do imóvel? Porque ele é obrigado a cuidar. Tá? Vem o bônus, vem o dinheiro, bacana. Mas vem o compromisso. E o compromisso maior é do gestor executivo, mas nós, os 9 vereadores, somos obrigados também, porque é o município nosso. E o que é que está acontecendo lá, meus amigos? Tá? O município, por enquanto, só colocou placas, né? E tem pessoas que têm animais, não silvestres, gado lá dentro. Então, vejo para vocês, e se o IAP vier, quem que vai sofrer com isso? O município, que eu não sei se não cancela esse convênio, e daí quem que vai pagar o imóvel? Porque o município se comprometeu em pagar. E daí pode não vir mais ICMS. Olha o problema. E outro problema, quem tem animais lá dentro também é responsável. Então, assim, o que eu gostaria, pessoal, que nós mandássemos um ofício para o prefeito, e ele, junto com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, não sei quem está respondendo a pasta agora, que mandasse um ofício explicando ou até notificando aquelas pessoas que têm gado lá, dizendo da responsabilidade delas também. O que a gente está falando aqui é para ajudar eles também. Tá? Porque se vier uma denúncia, meus amigos, e não precisa vir denúncia, o IAP está rodando por aí. E eu vou sempre com alguns agricultores, no IAP não existe mais perdão. E vou dizer para o que, a última vez que eu fui, mas o que, acho que foi no mês de março agora, o que um dos funcionários falou lá, do IAP. Nós éramos em 5 funcionários. 3 já se aposentou, não vou falar o nome deles. Eu, até final de 2024, um deles estava só para vir a aposentadoria, e eu, até final de 2024, eu também me aposento. E daí eu digo para vocês, tem 5 mulheres novas e vai mais 2. E nós, homens, somos mais corajosos, demos chance. As mulheres são mais honestas, e é uma verdade. E não dão chance. Elas não vão deixar o nome delas, o concurso que elas fizeram, jogar no lixo. Elas vão notificar. E é pepino para o município, o maior pepino é do município, então que o prefeito tome providência, não notificar, mas mostrar para os proprietários que têm gado lá o perigo que eles correm. Né? Porque o perigo maior é nosso. Mas e eles? Vão perder, talvez, todo o lucro que eles podem ter lá, não vai, quem sabe todo o gado que está lá em cima não vai para pagar o prejuízo de uma multa do IAP, ainda mais dentro de uma área de interesse ecológico, que é pior. Obrigado, senhores. Continua aberto o grande expediente. Não tendo... Perdão. Pedi para fazer um ofício em nome de todos os vereadores aqui, parabenizando o Colégio Desembargador pela festa extraordinária que fizeram aí na sexta-feira. Obrigado. Pela ordem, o secretário de Agricultura, segundo ele, encaminhou o ofício, mas
não chegou na secretaria da Câmara até agora. Ele convida os vereadores para a entrega da semente de aveia amanhã às 9 horas da manhã na Secretaria da Agricultura. E convida todas as pessoas que deram o nome para pegar a semente de aveia, vir amanhã às 9 horas receber lá na Secretaria. Quem deu o nome, quem não deu o nome, não tem garantida a semente. Então tá bom, senhor secretário. Hoje nós avisou sem via Zap, tá? Obrigado. Não tendo mais assunto a serem tratado, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que se realiza no dia 17 de junho de 2024, a partir das 19 horas. Então, vamos fazer a prestação de conta, que não está constando aqui, mas bem que a secretária está ligada. Toda a sua prestação de conta, secretária. Secretária nova está afiada. Tá. Relatório de receitas e despesas, maio de 2024. Receitas. Receitas, transferência do Executivo, Poder Legislativo, 186.500. Saldo do mês de abril, Poder Legislativo, R$ 140.684,78. Rendimentos do mês, R$ 1.161,07, mais R$ 24,06. Total do mês, R$ 328.369,91. Despesas, vencimentos e vantagens. Folha de pagamento de vereadores, servidores do Poder Legislativo, R$ 82.414,83. Plano de saúde, Viver Saúde, R$ 10,00. Empréstimo consignado vereadores, Sicob Crédito Capital, R$ 2.276,03. Empréstimo consignado servidores vereadores, Cooperativa Sicredi, R$ 2.260,22. Imposto de renda, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 10.866,28. Obrigações patronais. Encargos patronais INSS, Previdência Social, R$ 15.656,87. Encargos patronais FUPREM-Iguaçu, R$ 20.464,99. Diárias não teve. Material de consumo, R$ 967,23. Aquisição de materiais de manutenção e empenhos, aquisição de materiais de manutenção, LCK Recia Limitada, R$ 59,39. Aquisição de materiais de higiene e limpeza, Giacomel e Bertual, R$ 588,79. Aquisição de material de copa e cozinha, Giacomel e Bertual, R$ 359,05. Outro serviço de pessoas físicas, não teve. Outro serviço de pessoa jurídica, R$ 10.024,48. Inscrição de curso oficina prática, Nádia Aparecida Dallagnol, consultoria, R$ 4.000. Tarifas, empenho, Banco do Brasil, R$ 21,00. Manutenção de corretiva preventiva de elevador, escala elevadores, R$ 292,59. Fatura de serviço de água e esgoto Sanepar, R$ 151,07. Fornecimento, suporte, internet, fibra ótica, GC1 Net, provedor, R$ 320,00. Serviços de portais, provedores, provimentos e data center, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 3.313,26. Locação de sistema certificado digital da nuvem, Softcan Soluções Limitada, R$ 1.213,11. Fatura correspondências, Correios, R$ 18,05. Fatura de telefone móvel, Vivo, R$ 73,84. Serviço de manutenção de pintura de teto, tomo xerifado, Matheus Felipe Farias dos Santos, R$ 350,00. Fatura de telefone fixo, Oi Brasil Telecom, R$ 159,62. Fatura de energia elétrica Copel, R$ 90,01. Tarifa de Pix, Banco do Brasil, R$ 4,46. Tarifa de folha de pagamento, Banco do Brasil, R$ 17,47. Devolução de rendimentos, aplicação dos saldos.
Devolução de rendimentos de aplicação, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 866,60. Total do mês, R$ 145.807,53. Disponibilidades financeiras, Caixa, Poder Legislativo não tem, Banco do Brasil, conta corrente, R$ 182.562,38. José Ivomir de Oliveira, presidente. Oi, senhor presidente, pela ordem, havia me esquecido, mas nunca é tarde, né? Se nós pudéssemos mandar um ofício, acredito em nome de todos os vereadores, quem tiver interesse, para a família Sandri, que hoje fez a inauguração da AgroShop Agrícola Guarani, né, da família da nossa vereadora Ede. Fui lá fazer uma visita, um investimento magnífico, né? Ficou, acho que, de repente, o prédio mais bonito da nossa cidade. Então, que Deus abençoe eles, que tenha muito sucesso e que continuem assim investindo no nosso município, se for possível, senhor presidente. Com certeza, não tive oportunidade de ir lá hoje, estava de plantão, mas parabenizar e com certeza todos os vereadores estão autorizados, quem quiser assinar junto. Estão todos convidados para ainda estar por lá. Obrigado. Não tendo mais assunto, antes de encerrar, quero até justificar a presença do nosso amigo Gilson do Alcultivo. Não tendo mais assunto a serem tratado, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que restará no dia 17 de junho de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.